Welcome to another class of this English course. Mais uma aula do nosso curso de inglês, gente. Terceira aula do curso de inglês. Tamo firme, hein? Tamo firme. E ó, 1 ano de curso de inglês de graça aqui no YouTube. E agora vocês vão ver que é curso de inglês mesmo, cara. Não é brincadeira, não é palhaçada, não. É curso de inglês de verdade, pra valer. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai falar do mesmo conteúdo da aula passada. O assunto é o mesmo. Só que agora a gente vai focar na gramática. Então tá aqui, ó, Basic English, gramática de nível básico, inglês básico. O que a gente tem aqui de inglês básico para ensinar nesse diálogo? Então eu selecionei aqui para ensinar os artigos a, an e the. Para que serve? Como que a gente usa? O que são esses artigos? Então, fica tranquilo que até o fim dessa aula aqui, até o fim dessa explicação, na verdade, você já vai saber exatamente como usá-los, tá? Então, a gente viu uma frase aqui, ó, lá naquele vídeo onde o rapaz fala daquela mulher lá da China, tudo. Ele fala assim, ó, she saw an opportunity with China becoming a global exporter, there would be... E aí ele vai falando. Então eu peguei aqui uma frase lá do vídeo para a gente poder ver o que são os artigos. Então, ó, basicamente, an e a são os artigos e uma. Só que não é que an é e a é uma. Não, an é e uma e an é e uma. Os dois são e uma. Qual que é a diferença de um para o outro? É que quando a próxima palavra vai começar com uma vogal, a gente usa an. Por quê? Para fazer o link, para poder fluir a frase. Então, she saw an opportunity. An opportunity. Tá vendo como flui? Se fosse só o a aí, ia ficar escrito, ia ficar assim, ó. She saw a opportunity. A opportunity. A opportunity. A opportunity. Não é assim. Então, tem que pôr esse n para poder conectar o N com a letra O aqui, ó. An opportunity. Olha como fica mais suave, né? An opportunity. Em vez de falar a opportunity. Beleza? Então, ela viu uma oportunidade. Com, ó, aqui é com, tá? With é com. Mais vocabulário. Nem era para ensinar vocabulário hoje, mas tá aqui, ó. Com. A China se tornando, lembra que aqui a gente aprendeu que becoming é se tornando uma global exporter, ou pode ser também, né? Um exportador global. Teacher, por que tá em global exporter e não exporter, ó, exporter? Por que tá global exporter e não exporter global, que nem a gente fala em português? Porque em inglês todo adjetivo vem antes do substantivo, tá? Então, o global seria o adjetivo, por quê? Porque ela é uma exporter global, de nível global, ela é uma exportadora global, certo? E exporter é o substantivo, é uma exportadora, é um substantivo, beleza? Então, o global vem antes do exporter. A mesma coisa serve, por exemplo, para você falar da sua roupa. Por exemplo, aqui, ó, pink t-shirt. Eu acho que é pink essa cor aqui, não sei que cor é essa aqui, mas eu vou falar pink, que é mais fácil, né? Pink t-shirt, uma camisa pink. Black cell phone. Tá sujo meu celular. Olha, eita, que nojo, velho. Tá melhor, né? Olha a hora que eu tô gravando aula pra vocês aqui, ó, quase meia-noite. É a hora que as crianças dormem, né? A criancinha dorme, eu vou gravar a aula. Porque se eu gravar essa aula aqui enquanto as crianças estão acordadas, vocês vão ver só grito. Minha casa parece um manicômio. É o CAPS. Minha casa. Então, ó, black cell phone, celular preto. Beleza? Então, adjetivos sempre vem antes de substantivos em inglês. Por isso que é assim que fala. Então, ó, an e a são artigos e uma. Maravilha? Já a gente vai ver exemplos aqui, ó, para ficar mais fácil de memorizar. E aqui temos outro artigo, ó, o the. Ah, é the ou é the? Depende, cara. Se você falar ele sozinho assim, fala the. Fica estranho falar the, entendeu? Agora na sentença, ó, she was the richest.
Entendeu? Mas você pode falar the também. She was the richest. Tanto faz, tá? Não tá errado não, pode falar. She was the richest self-made woman, billionaire, in the... Por que é que eu coloquei o in the? Já já vocês vão saber. In the world. Então, ó, vamos lá. O artigo the é o único. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, ó, this is a cell phone. Este é um celular. This is a cell phone. Um celular. Agora aqui nessa segunda frase, ó, this is the cell phone. Este é o celular. Este é o específico. É justamente esse que eu estava procurando. É o the cell phone, not a cell phone. A cell phone can be qualquer um. Can be qualquer um. Quando eu misturo inglês e português assim fica louco, né? Um celular pode ser qualquer um. Um celular pode ser qualquer um. Entendeu? Não precisa ser o meu. Agora, o meu celular, the cell phone. Esse é o celular, tá bom? O celular. Então, the é o. E, and, a, um. Outro exemplo aqui, ó. I need an umbrella. I need an umbrella. Eu preciso de um guarda-chuva. I need an umbrella. Need é precisar e umbrella é guarda-chuva. Eu preciso de um guarda-chuva. Qualquer um, cara. Não importa. Agora aqui, ó. I need the umbrella. Eu preciso do guarda-chuva. I need the umbrella. Eu preciso do guarda-chuva. Esse específico. Esse aí. Entendeu? Aí, olha aqui, ó. Sabe aquela frase? The book's on the table. Eita, nós. Todo mundo fala isso, cara. The book's on the table. Olha só. Tem artigo, ó. The book. O livro. The book. The livro. The livro. O livro is on the table. Is on the table. Olha uma coisa aqui. Por que eu coloquei o on igual o in the aqui, ó? In the, on the. Porque quando a gente põe uma preposição antes do o the deixa de ser o e vira no. Ou na. Tanto faz. Detalhe, tá? The é o e a. Masculino e feminino. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Não tem masculino e feminino em inglês. Não tem. Em inglês é todes. Então, o inglês, o the, ele é o e a. Não importa se você está falando o rapaz, a moça, the boy, the girl. Não importa. É o mesmo artigo. Beleza? E aqui, ó, quando a gente coloca uma preposição, antes, ó, in é preposição, on é preposição, in é preposição de dentro, on é preposição de sobre. Então, ó, the book is on the table. O livro está na mesa. On the table, vira na. Entendeu? In the world, no mundo. A mulher mais rica no mundo. In the world, no mundo. Beleza? Então, toda vez que tiver uma preposição antes do the, ele vai virar no e na. Fechou? Agora a gente vai para a gramática mais complexa. Vamos falar de uma coisa um pouco mais complexa, beleza? Vamos nessa, ó. Going deeper. Mudei o nome, hein? Na primeira aula era Grammar Focus. Agora é going deeper. Going deeper. Indo mais fundo. Indo mais fundo ali na gramática. Simple past. Ele usou muito simple past ali naquela apresentação ali no texto que ele foi falando ali. Depois que a gente ver isso aqui, o que é o simple past, como usa e tudo mais, a gente vai voltar lá para vocês verem todas as vezes que ele usou o simple past, beleza? Então olha só, nós usamos o simple past para falar de acontecimentos ou momentos específicos na vida. Então, simple past, ele serve para falar do passado, certo? Mas o passado específico, momentos específicos. Olha, eu desenhei aqui essa linha do tempo. Ó. Ponto A é quando eu nasci. Ponto B é agora.
esse presente aqui, eu dando a aula aqui para vocês. Isso aqui é toda a minha vida, essa linha vermelha aqui, ó. Essa linha do tempo é toda a minha vida. Se eu falar só desse período aqui, ó, minha viagem para Nova York, é simple past que eu uso. Então, eu uso um passado para falar de qualquer momento, que a gente não sabe ainda qual é, vocês ainda não sabem qual é. Alguns talvez até saibam já qual é, né? Mas eu ainda não ensinei. Eu vou ensinar em breve, logo logo vocês vão aprender. Um jeito de falar do passado, a gente fala sobre qualquer momento desse período aqui, mas o simple past a gente usa para falar sobre esse quadrinho cinza aqui, ó, o que aconteceu nesse período específico, a gente usa simple past. Maravilha? E quando que ele usou lá simple past? Várias vezes. Eu peguei uma frase só. Por exemplo, aqui, ó. Jane Ann, olha o nome dela, started her own company in 1994 on her savings of only $3,800. Então, olha só. Ela, por que a gente usou aqui? Ó? Por que eu deixei de cinza isso aqui? Ó? Porque ele está falando, ó, de 1994, de quando ela começou o negócio dela. Ó. Ele está falando dessa área cinza aqui, ó, quando ela começou. Ele está falando desse momento cinza aqui, na linha do tempo. Por isso que ele usou simple past. Ó. E aí ela usou, ó, started. O verbo start virou started. Você conjuga o verbo. Ela começou. Em vez de ser comece ou começar, started, começar, virou começou. Started. Ele mudou, ele colocou esse ed no fim aqui, ó. Como que a gente conjuga os verbos em inglês no passado? No simple past. Então vamos ver aqui, ó, número 1, ó, porque tem duas categorias de verbos em inglês. Tem uma categoria de verbos regulares e a categoria dos verbos irregulares. Muda bastante coisa de um para o outro. Então vamos lá, primeira categoria, categoria dos verbos regulares. Em verbos regulares nós apenas adicionamos ed ao fim do verbo. Por exemplo, ó, o verbo walk, que é caminhar, walked. E tem esse som, olha a pronúncia, ó, walked. Apesar de ser ed, é quase um som de T, praticamente, ó, walked. Walked. Meu, é estranho, eu fico falando, olhando pra mim, em vez de falar olhando pra câmera aí, eu fico, é doido isso, até eu me acostumar, olha pra câmera. É que é estranho falar sem estar olhando pra uma pessoa, né? Eu não pareço uma pessoa, mas eu gosto de falar olhando pra mim, que aí pelo menos parece que eu tô conversando com alguém. Então vamos lá, ó. Walked, walked, walked. Não é walked, walked. Muita gente fala assim, walked. Não é walked, é walked. É bem discreto isso, entendeu? Walked. Aí uma frase aqui para vocês verem, ó. Numa frase como é que fica? I walked a lot last night. Eu andei muito a última noite. I walked a lot last night. Eu andei muito na última noite. Aí agora aqui o verbo dance. O dance já tem um E no fim, então a gente só coloca o D, ó. Danced. Danced. She danced with Thomas in my last party. Ela dançou com Thomas na minha última festa. She danced with Thomas in my last party. Beleza? Agora aqui, ó, o verbo talk, que é conversar, conversar. Talked, talked. Você viu que tem esse som meio it no fim, não é ed, é it. Talked. Beleza? Yesterday we talked about the importance of learning. Olha, gente, um erro aqui, ó, tira esse B, ó. Yesterday, we talked about the importance of learn English. Ontem, nós conversamos a respeito da importância de aprender inglês. Beleza? Já os verbos irregulares, aqui ó, 2, mudam praticamente por completo quando estão sendo usados no passado. Por exemplo, o verbo go, já é let's go, go, went. Meu Deus do céu. Go and went no passado. Então, go é ir. Então, eu fui é I went. É isso aí, cara. I went.
I went to New York last year. I went to New York last year. Eu fui para Nova York o ano passado. Last year. I went. Drive, dirigir, drove. Beleza, isso não mudou tanto, né? Trocou uma letra só, drove. She drove from Chicago to Los Angeles. Ela dirigiu de Chicago, lembra do from da primeira aula? From de, a partir de, desde. Ela dirigiu desde Chicago até Los Angeles. From Chicago to Los Angeles. Beleza? Vocês notaram que em todas essas frases foi falado o lugar, ó. Por exemplo, ó, last night, na última noite. O que é isso aqui? É o cinza, ó, aqui da linha do tempo. É o cinza da linha do... Gente, tá virando um rabisco isso aqui. É o cinza da linha do tempo. Last party, última festa. Linha do tempo aqui, ó, o cinza da linha do tempo. Yesterday, ontem, é o cinza da linha do tempo. Last year, ano passado. Aqui não ficou claro, mas às vezes no contexto, como eu estou usando Simple Past, provavelmente eu esteja falando especificamente dessa semana. Essa semana ela dirigiu de Los Angeles para Chicago. Nem sempre vai estar tão óbvio, mas é sempre falando de um momento específico, tá? Sempre falando de um momento específico do passado. Aí a gente usa o Simple Past. Maravilha? Então, vamos ver onde ele usou o Simple Past lá naquele diálogo lá. Ó, a gente tem isso aqui, ó. Aí daqui a pouco eu vou pôr pra gente ouvir de novo, ó. Started. Vamos ver se eu não vou deixar passar nenhuma, ó. Sol é o verbo see, de ver. She saw an opportunity. Ela viu uma oportunidade. Saw, o verbo original é see. S-E-E, see. Becoming a global explorer, there would be a large demand for blah, blah, blah. So she began. Começou. Began é um verbo irregular, passado do begin. Purchasing paper from America for a low price and convert it into a higher price product. And sold, vendia, back to them at a premium. Her genius business have made, fez, made é o passado do verbo make, fez dela uma mulher mais rica da China. Was é o passado do verbo to be, tá? O verbo to be no passado é was, ó. Was, she was, ela era. Em 2010 ela era. Verbo to be seria estar, ela era. Word holding more, blá 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 blá. Are you kidding me? É isso aí, ó. Então, ó, simple past. Esses são os verbos que ele usou no passado para contar a história da Jane Ann. Beleza? Vamos ouvir de novo, então? Agora que você já aprendeu tanta coisa sobre esse diálogo, não, né? Tô toda hora falando de diálogo, mas não é um diálogo, né? É um monólogo praticamente. Então, tudo que você ouviu esse cara falando, você já aprendeu muita coisa, cara, desde segunda-feira. Você aprendeu muita coisa mesmo, assim. E você, se você está fazendo os exercícios do jeito certo, você praticamente já está decorando isso aqui. Então vamos ouvir de novo, porque agora você vai ver mais coisas além do que você já tinha visto. Vamos lá. Jiang Yan started her own company in 1994 on her savings of only $3,800. She saw an opportunity. With China becoming a global exporter, there would be a large demand for cardboard boxes. So she began purchasing paper from America at low prices and converted into a higher priced product and sold it back to them at a premium. Her genius business savvy made her one of the richest people in China. And in 2010, she was the richest self-made woman billionaire in the world, holding more than $4.6 billion. Off of cardboard? Are you kidding me? These stories are just making me reevaluate my whole life. Pronto, gente. Então, ó, essa foi a nossa aula. Gostou? Meu, então já dá uma voadora no like aí, meu. Vai no like, já me paga essa aula, por favor.
eu cobro likes, tá? Para dar essa aula de inglês aqui, por favor, então me pague no like. Não esquece de entrar no grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram tá o material didático dessa aula, tá esse áudio, tá o vídeo. Você já sabe, se você está acompanhando esse curso, você já sabe o que você tem que fazer agora para estudar, mas eu vou falar de novo, porque pode ser que alguém esteja assistindo essa aula primeiro, seja a primeira vez que você esteja assistindo esse curso nessa aula. Então, aqui é um curso de inglês, onde você aprende inglês por meio de um vídeo, tá? E aí, depois que você faz as aulas, você tem que ir lá para o Telegram para você continuar estudando, tá bom? Então lá no Telegram vai ter o áudio, esse áudio que você acabou de ouvir, onde você vai ter que ouvir várias vezes durante o dia para treinar os seus ouvidos a entender o que esse cara está falando. E também vai ter um material didático para você revisar tudo que dá para aprender nesse diálogo, nessa conversa, nesse monólogo aí que ele acabou de fazer. Então, lá no grupo do Telegram você tem acesso a tudo isso, você consegue estudar isso aí de verdade, beleza? Não se esqueça de ir para o grupo do Telegram. Também me segue lá no Instagram, Sacadas de Inglês, para que você também consiga ter mais coisas que eu ensino. Eu ensino coisas no YouTube, eu ensino coisas lá no Instagram. Se você quer aprender por completo, me segue lá no Instagram, beleza? É isso, gente. Então, see you on the next week. Bye, bye.